ID 2020, vacinas e microchips. Há alguns anos a Microsoft lançou um projeto chamado ID 2020, pelo qual ela pretende criar uma identificação digital para todas as pessoas do mundo, inclusive crianças e refugiados do mundo inteiro. Além dos alegados motivos de propiciar o acesso a direitos humanitários e de subsistência, uma das razões expostas pela empresa é poder oferecer vacinas a todas as pessoas que hoje não têm acesso a elas. Para isso, uma dos parceiros desse projeto é a Gavi, The Vaccine Alliance, uma instituição internacional que pretende propiciar a vacinação de pessoas do mundo inteiro. Como seria esse ID? Isso eles não deixam muito claro, mas diversos especialistas falam até da possibilidade do uso de chips minúsculos, que poderiam ser inseridos por baixo da pele das pessoas. O projeto ID 2020 não expõe isso abertamente, mas o próprio Bill Gates já falou sobre essa possibilidade. Qual a relação entre vacinas e microchips? Através destes, seria possível mapear a saúde de seu portador, o que permitiria aos profissionais da área atuarem com bastante eficiência, tanto nos casos individuais, como no controle de epidemias. Assim, os dois interesses do projeto seriam satisfeitos: identificação, monitoramento e saúde. Mas quais são as dificuldades para a implantação do projeto ID 2020? Principalmente, a repulsa que muitas pessoas têm, principalmente nos Estados Unidos, em relação à obrigatoriedade de serem vacinados. Além disso, ainda existe uma resistência muito grande, em todo o mundo, quanto ao uso de microchips implantáveis, considerado uma invasão de privacidade. No entanto, com todo o terror em volta dessa pandemia, todas as resistências quanto à proposta oferecida pelo projeto ID 2020 começam a cair. Para evitar o inferno produzido pela doença, as pessoas começam a aceitar quaisquer medidas que as possibilitem viver uma vida normal, sem ter de se preocupar com suas saúdes. Assim, diante do medo, da insegurança e da incerteza que a pandemia está causando nas pessoas, elas começam a condescender com a possibilidade, tanto de vacinarem-se obrigatoriamente, como, inclusive, de implantarem em si mesmas chips de controle, que lhes prometa se verem livres desse terror pandêmico para todo sempre. Amigos e amigas, isso aqui não é teoria da conspiração, pois já se iniciou em 2020 e agora está em andamento. Ajude nosso canal a alcançar mais pessoas curtindo e compartilhando nosso canal. Estamos entre perguntas insanas, como Bill Gates sabia de uma possível pandemia. Vamos mostrar trechos de uma reportagem de um site famoso em entrevista com Bill Gates. No ano de 2015, Bill Gates apontou que seu maior medo era uma nova pandemia como a da gripe espanhola, que mataria milhões de pessoas pelo mundo globalizado. 5 anos depois, estamos vivendo uma crise de saúde pública com o coronavírus. Em uma longa entrevista para o site Vox, Gates, que teve o nome envolvido em várias notícias falsas que o relacionavam ao coronavírus devido à sua previsão, falou como sairemos dessa quarentena, quanto tempo falta para termos uma vacina e outros temas. O fundador da Microsoft, que tem uma fundação voltada para a saúde, tem um plano para enfrentar o vírus, semelhante ao que todo mundo imagina. Ele resume-se a corrermos atrás de aumentar urgentemente a escala de testes, a curto prazo, pesquisarmos um medicamento a médio prazo, e corrermos com a vacina a longo prazo. Para ele, tal vacina deve ser complexa, mas não tanto quanto a do HIV, que ainda não temos, e mais próxima da de outros surtos recentes, como o SARS. O mais importante, ele acha muito provável que bilhões de pessoas sejam vacinadas em até 2 anos. Confira abaixo os melhores trechos da entrevista de Bill Gates ao Vox. Críticas aos atuais testes sorológicos. A taxa de falso positivo nesse teste sorológico é muito alta. Estatisticamente, quando você tem um grupo em que 98% certamente não foram infectados, falsos positivos sobrecarregam completamente os dados oficiais. Inovações que precisamos para reabrir os países e comércios. Tem que aumentar a escala de testes, em que se você poderia testar todo mundo antes de entrar em um navio de cruzeiro ou em um parque temático ou um galpão. Nós estamos longe disso. Eu colocaria rastreamento de contatos nisso também porque pode reduzir infecções. Então você tem a terapia de remédios. E aí finalmente tem a vacina. Sobre medicamentos. Um medicamento é mais fácil do que vacina.
Tem compostos em particular que parecem muito promissores. Tem um em que você olha o sangue dos pacientes recuperados e acha os melhores anticorpos. E aí ou você diretamente usa aquele sangue ou fabrica os anticorpos. Estamos tentando deixar isso bem até o fim do ano. Dificuldades da manufatura da vacina, 2 pontos. Para algumas construções de vacina é difícil aumentar a manufatura porque ou é muito novo ou porque a química é complexa. E estamos em um novo regime no qual você conversa sobre fazer bilhões de vacinas. Nós não fazemos bilhões de vacina nenhuma. Fazemos centenas de milhões, mas para essas tivemos décadas de trabalho na eficiência. Probabilidade de vacinar bilhões de pessoas. É muito provável que sejam vacinadas bilhões de pessoas em 2 anos. O alvo não é tão difícil como o HIV. Isso quer dizer que a proteína não está mudando tanto seu formato com a do HIV. Para o SARS nós tivemos uma vacina e então a doença foi embora. Nós até temos um antiviral para o Ebola. Então eu não acho que o coronavírus vai ser um alvo impossível, mas não posso garantir isso. As diferentes abordagens para a vacina. A maioria das novas vacinas são de subunidades, onde você não coloca o vírus inteiro dentro. Você só pega partes dele, como a proteína principal no caso do coronavírus. Você só precisa manufaturar RNA, o que é trivial porque são só os códigos conhecidos que você monta junto. Se funcionar, essa vai ser a plataforma para respostas rápidas em pandemias futuras. Sobre a previsão de uma pandemia com 33 milhões de mortos. Realmente não sabemos o que vai ocorrer nos países em desenvolvimento, onde a maioria da população vive. Os casos reportados desses países até agora são muito pequenos. Mas, a não ser que ocorra algum fator mágico, a probabilidade da maioria das mortes ser lá é muito grande. Por que países em desenvolvimento como o Brasil não estão tão mal quanto se imaginava? Eu espero que existam razões que não sejam, que eles simplesmente não estão testando muitas pessoas, ou as pessoas estão com medo de procurar testes, ou as pessoas que viajam pelo mundo são separadas da maioria da população, e por isso a difusão da doença para um trabalhador de uma favela levaria 1 ou 2 meses a mais. O que não sabe sobre a Covid-19 e que gostaria de saber? A sazonalidade e os efeitos do clima. Está parecendo que uma transmissão em ambientes fechados é uma parte importante da infecção, e que o modo como nossa circulação funciona em ambientes fechados, como o metrô, atua contra você. Nós não sabemos ainda como é a resposta imunológica humana. Isso é muito importante porque se for fraca, então você não está protegido de uma segunda infecção. Eu não acho isso provável. Ajude nosso canal a alcançar mais pessoas curtindo e compartilhando nosso canal.